conectado agora na internet para ouvir a mensagem da Sua palavra. Senhor, nos dê da Tua graça, nos usa poderosamente nas Suas mãos, para que a mensagem que vai ser ministrada, Senhor, possa encontrar guarida nos corações das pessoas que ouvem. Senhor, abençoa de uma forma especial, de uma forma gloriosa. É o que nós pedimos e rogamos essas bênçãos no Teu nome, Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidar todos que têm uma Bíblia neste momento para abrir a sua Bíblia juntamente comigo em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18. Estaremos lendo um texto da Bíblia e fazendo menção daquilo que lemos, explanar para os irmãos compreender o que Deus tem para cada um de nós nessa noite. Visto que nós estamos aqui fazendo o ID de Jesus, estamos agora na ordenança também que Jesus nos ordenou sobre a Santa Ceia do Senhor. E estaremos dando uma mensagem concernente à Santa Ceia e logo amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos então distribuindo a Ceia do Senhor para todos, naquela condição que nós já passamos para os irmãos. Então leiamos a palavra de Deus, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: porque a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele direciona essa palavra para a igreja de Corinto, ele estava ali falando com o povo que tinha se convertido, mas porém tinha algumas dificuldades. Estava vendo na igreja de Corinto muitas divisões, muitas contendas, por não saber discernir direito o propósito de Deus e o projeto da salvação. O apóstolo Paulo, ele encontrou uma igreja bastante dividida, porque uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cefas, e outro dizia que era de Apolo, e outro dizia que era de Cristo. Então estava havendo uma divisão tremenda na igreja de Corinto. E Paulo, chegando ali, ele doutrinou a igreja, ensinou aquele povo. Eu acredito que ele rebanhou muitas pessoas que não estavam compreendendo ainda o projeto da salvação. E estaremos nessa noite falando sobre a ceia do Senhor. Para falar sobre a Santa Ceia, que foi ordenança de Jesus mesmo, nós temos que falar um pouco da morte de Jesus, do sacrifício que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. E era justamente isso que o povo de Corinto não estava entendendo. E Paulo, então, ele doutrina aquele povo e ensina a eles como que deveria ser. E o apóstolo Paulo, ele disse: por acaso foi Paulo que morreu na cruz? De maneira nenhuma. O que merecia honra e glória e merece era o próprio Jesus, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário para salvar todas as nossas almas. É incrível que o grupo de pessoas mais complicado eram justamente aqueles que diziam que era de Cristo, porque eles não queriam ser submissos a ninguém, eles queriam ter a sua própria vida, mas tudo isso porque não entendia o projeto de Deus. Mas Paulo, quando ensina, eu acredito que eles pegaram outra direção. Mas falando desse texto, nós sabemos que as profecias no Antigo Testamento, por exemplo, as profecias de Isaías, em vários lugares da Bíblia, Isaías aproximadamente 600 anos antes de Cristo vir e padecer na cruz do Calvário, Isaías já profetizava sobre ele. Isaías profetizou sobre o seu nascimento e profetizou também sobre a sua morte, sobre o sacrifício que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Isaías, ele profetiza no capítulo 53, que é um texto conhecidíssimo de todos os irmãos. Isaías profetiza sobre a rejeição de Jesus
e o que ele passou ali, o sofrimento que ele teve, ali oferecendo a sua própria vida ali na cruz do Calvário. Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Ele foi subindo como renovo perante uma terra seca, ele não tinha parecer, não tinha formosura, e nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dor experimentado no trabalho, e como de quem o homem escondia o rosto, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi levado ao matadouro como um cordeiro, e como uma ovelha perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Isaías profetizou ali o sofrimento de Cristo. Agora aquele povo de Corinto, ele se converte, mas não entendia a dimensão do Evangelho, ele não entendia o que significava justamente a mensagem da cruz. Aí Paulo, então, ele ensina que quem merecia a honra e a glória seria Jesus, porque foi ele que morreu na cruz do Calvário. Não tinha sido Paulo, nem Apolo, nem Cefas, e nem tampouco, nenhum deles tinha padecido na cruz, mas foi justamente Jesus que morreu pelos nossos pecados. Aí Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 11, que é um texto concernente à Santa Ceia, Paulo ele deixa bem claro ali que quando nós estamos comendo do pão e bebendo do cálice na Santa Ceia, estamos ali anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Nós sabemos que a morte de Jesus ela tem que ser anunciada. É justamente a mensagem da cruz que tem que ser anunciada. E essa mensagem da cruz ela tem repercutido o mundo inteiro. Todas as pessoas, toda a crença, todas as pessoas debaixo do céu, aqui na terra, têm consciência que Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Então Paulo ele deixa bem claro que ali no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala sobre a ceia, falando que Jesus, ele, que nós temos que fazer menção, quando estamos participando da ceia, estamos anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Aí quando nós olhamos no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali Jesus após ter ressuscitado, ali juntamente com os discípulos, reunido com eles ali, e ali Jesus conversava com seus discípulos. De repente Jesus foi subindo, e uma nuvem ocultou, e os discípulos começaram a olhar para ele. De repente, quando eles abaixam a visão, estavam 2 anjos de branco, e os anjos perguntaram para eles: varão galileus, por que olhais para cima? Esse Jesus que viste subir, ele há de voltar um dia. E foi justamente isso que Paulo falou quando ele estava mencionando a mensagem sobre a ceia do Senhor. Ele diz que nós temos que anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Quando Jesus vir nas nuvens arrebatar a igreja, não vai haver mais necessidade de mencionar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não vai ter mais nenhum significado, porque a mensagem da cruz ela é uma mensagem de salvação, ela é uma mensagem de libertação, ela é uma mensagem de curas divina. Eu me lembro também que Jesus, antes dele subir ao céu, ele disse para os discípulos nessa reunião, ele disse: olha, vocês não se ausentem de Jerusalém, vocês fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. E os discípulos foram em Jerusalém e ficaram reunidos ali no cenáculo, e a Bíblia Sagrada diz que de repente veio um vento veemente, impetuoso, e encheu aquele recinto onde eles estavam assentados, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. E nós sabemos que naquela época acontecia na cidade de Jerusalém uma festa chamada Festa de Pentecoste, aonde as nações circunvizinhas de Jerusalém se reuniam ali na cidade para poder prestigiar esta festa.
E Jesus aproveitou justamente nesse dia para batizar os irmãos do Espírito Santo. E ali foi um poder muito grande que sobreveio sobre eles. E todos então começaram a falar em outras línguas. E aquele povo de outra cidade, de outra região que ali estava, chegaram até ali no cenáculo onde eles estavam reunidos. E ali ficaram ali perplexos pelo poder de Deus que caía naquele lugar, e muitos ficaram se perguntando a si mesmo, e quando eles ficavam interrogando em si mesmo, Pedro se levanta e coloca em pé e prega a palavra de Deus. Aí Pedro começa a falar da mensagem da cruz, uma mensagem que salva, que liberta e que transforma e que cura também as enfermidades. Nós vemos que naquele momento, quando Pedro prega a palavra de Deus, Pedro traz uma mensagem bastante eloquente. Pedro começa a falar então da mensagem da cruz. Pedro disse: aquele Jesus que vocês crucificaram, foi justamente Ele que enviou o seu Espírito Santo e batizou esse povo do Espírito Santo. E naquele momento a mensagem foi pregada com tanta ousadia, que ali naquele momento, a palavra de Deus, a mensagem da cruz, que é uma mensagem salvadora, ela começou então a fluir no coração daquelas pessoas, e o resultado daquela pregação foi quase 3.000 almas que se convertem aos pés de Cristo. Ali foi muitas almas que se comoveram pela mensagem, e ali eles chegaram aos pés de Cristo, aceitando Ele como Salvador e Senhor das suas vidas. Mas Pedro, quando sai dali, ele vai na oração no templo Formosa, e chega ali a oração nona, e quando ele entra no templo, ele depara com um homem coxo, que era dentro do ventre da sua mãe, já tinha nascido daquele jeito. Quando Pedro e João entram no templo, aquele coxo estende a sua mão, e Pedro disse: olha para nós. E ele olhou, e Pedro disse: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele coxo andou. Então a mensagem da cruz, ela tem um poder extraordinário para salvar almas, para curar os enfermos e para libertar as almas aflitas e oprimidas. Mas ali estava uma mensagem poderosa, e a mensagem da cruz, ela foi repercutindo até nos dias de hoje. É por meio da mensagem da cruz que as pessoas conseguem alcançar a salvação. A mensagem da cruz, ela tem que ser interpretada. A Bíblia Sagrada, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Mas a pessoa que ouve a mensagem, escuta a mensagem da cruz, ele tem que abrir o coração para o Espírito Santo convencer ele. Porque o próprio Jesus disse que enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo, nesse texto que nós acabamos de ler, ele dá continuidade falando sobre o poder que há na palavra da cruz. Aí Paulo continua dizendo e deixando bem claro para nós que a palavra da cruz, ela faz efeito na vida do ser humano, mas quando o homem recebe a mensagem com humildade. Aí Paulo diz que Deus ocultou a sabedoria dos sábios entendidos
e revelou aos pequeninos. Então não adianta o homem ser formado em faculdades, ter curso superior, falar muitos idiomas, mas se ele não optar para a humildade, abrir o coração para aceitar a mensagem da cruz, ele não tem condições de ser alcançado. A mensagem da cruz é a mensagem da graça. A graça é o favor imerecido, porque nenhum de nós merecemos ser salvo. Aí Jesus morre no seu tempo, ali na cruz do Calvário, para dar o direito de todos aqueles que aceitaram ter a salvação. O próprio Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos. Marcos, ele narrou no seu evangelho as palavras de Jesus. Jesus disse bem claro, ele disse: agora ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Jesus estava falando da sua mensagem da cruz. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: aquele que não ouvir e não der crédito na palavra da cruz, o sofrimento que ele teve na cruz, não era digno da salvação. Depois os discípulos estavam reunidos novamente, Jesus se apresentou a eles, e Mateus teve a oportunidade de narrar no seu evangelho. Aí Jesus disse: ensinai esse povo a guardar os meus mandamentos, e batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então a mensagem da cruz é uma mensagem que tem poder para salvar, tem poder para libertar e tem poder para curar os enfermos. Como disse Isaías, nós todos estávamos enfermos, e a enfermidade que o homem tinha mesmo era o pecado, e Jesus levou tudo sobre si. Ele morre na cruz do Calvário para libertar o homem da escravidão. Essa escravidão o homem adquiriu ali no jardim do Éden, quando o primeiro casal ali peca contra Deus, sai da direção de Deus. Aí toda a humanidade recebe, se torna pecador. Pecado original de Adão e Eva, ele se alastrou na humanidade. Mas Jesus veio justamente para quebrar, para derrubar por terra, para por meio da sua morte na cruz do Calvário, ele conseguisse então resgatar toda a nossa vida, a nossa alma que estava escravizada. E Jesus vem, morre no seu tempo, ressuscita ao terceiro dia e nos garante agora o direito da salvação eterna. Todos aqueles que crêem no Evangelho, que crêem na mensagem da cruz e é transformado por Jesus Cristo, ele vai adquirir como herança um lugar que já está preparado para todos aqueles que creem na tua palavra. Jesus mesmo, ele deixou uma promessa. Os discípulos estavam meio desanimados. Jesus deu uma palavra muito dura para eles, mas eles não entenderam o que Jesus estava dizendo. Jesus disse que aquele que não comesse da carne dele, não bebesse do seu sangue, não teria parte no reino de Deus. Jesus estava falando de uma simbologia. Jesus estava falando de algo que representaria a sua morte e o porquê ele foi morto na cruz do Calvário.
Mas os discípulos não entenderam. Mas Jesus já tinha dito para eles que o Espírito Santo que ele ia enviar para ficar com eles, que depois ia fazer eles lembrar de tudo aquilo que ele tinha falado. Jesus não importou, porque sabia que mais na frente eles iam entender o que Jesus estava falando. Mas Jesus dá uma palavra de ânimo para os discípulos. Jesus faz uma promessa, e é justamente essa promessa que nós estamos firmados nela. É justamente esta promessa. Jesus disse para eles: não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então há uma necessidade de nós ficarmos firmes, aguardando, participando da ceia do Senhor, esta união perfeita dos membros do corpo de Cristo. Jesus vai voltar uma hora dessa e buscar a sua igreja, que ele comprou com o seu sangue, que foi vertido ali na cruz. E nós nunca devemos esquecer da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela tem que estar sendo lembrada em nosso coração em todo momento. E quando nós participamos da ceia, nós vamos fixar nossa mente, vamos estar lembrando da morte de Jesus até que ele venha. Mas não somente esse momento da ceia, isso é só mesmo para os irmãos ficar firme, mas todo momento da nossa vida, a nossa vida tem que estar ligada no Senhor Jesus. Nós temos que estar com a nossa mente ligada, reconhecendo que Jesus morreu para nos salvar. E a salvação, ela já está assegurada em Cristo. Jesus nos comprou. Hoje nós somos povo seu. São povo escolhido de boas obras. Por isso que temos que fazer de tudo para praticar boas obras, porque nós fomos escolhidos por Ele. Jesus mesmo disse: não foi vocês que escolheu a mim, mas eu escolhi a vós. Agora vade e produza fruto. Então nós temos que praticar boas obras, porque Jesus ficou de vir buscar um povo escolhido e de boas obras. Nós somos nação santa. Deus nos escolheu para herdar o céu. E nós temos que anunciar a mensagem da cruz até que Ele volta. Mas pelos cumprimentos da Bíblia Sagrada, nós sabemos que brevemente Ele virá. Ele não vai demorar muito tempo para vir buscar a sua igreja. Sabemos que os sinais já estão se cumprindo. O que resta mesmo é nós se preparar a nossa vida diante dEle. Nunca devemos deixar de faltar em nós o azeite, que simbolicamente é o simbolismo do Espírito Santo. É Ele que ajuda nós a entender a palavra de Deus, a aguardar a volta de Cristo. Ele é aquele que está preparando a noiva do Cordeiro para o dia do casamento. Então, meus amados irmãos, fica firme na presença de Deus. Não arreda os pés nem um minuto. Quando Jesus disse que nós temos que orar sem cessar, para não cair em tentação,
ele estava falando sobre a necessidade de preparar a vida. Enquanto nós estamos vigiando e orando, nós estamos preparando a nossa vida. Então amanhã estaremos aqui reunidos, os irmãos venham para participar da Santa Ceia. A ceia vai ser distribuída das 9 horas até as 11 horas. Não precisa vir todo num horário só, mas venha. Se você chegar e tiver muito tumulto de gente aqui, você pode ficar dentro do seu carro, aguardando o momento para você entrar no templo. Mas a ceia do Senhor vai ser distribuída. Mas coloca na sua mente, a ceia do Senhor é para fazer você lembrar da mensagem da cruz, do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, e agradecer a Deus porque você entendeu a mensagem, aceitou ela no seu coração, e hoje Paulo disse mesmo, Paulo foi bem claro no texto, ele disse que a mensagem da cruz, ela é poder de Deus para os salvos em Cristo, mas para aqueles que perecem, que não acreditam, é loucura. Então, quando a pessoa não discerne a palavra de Deus, a mensagem da cruz, ele se torna a palavra da cruz uma barreira. Tem pessoas que idolatram a cruz, achando que a cruz em si, ela traz algum resultado, mas não adianta. A cruz foi simplesmente um objeto, um instrumento aonde foi crucificado Jesus. Mas é o fato da morte de Cristo. Foi Jesus que deu o brado, o último brado na cruz do Calvário, quando ele disse: está tudo consumado. Aí então a salvação chegou para todos. O caminho da salvação foi aberto. Tudo aquilo que estava interrompido, caminho que estava bloqueado, agora se abre. Toda a humanidade agora tem condições de ter acesso em Cristo. E Ele está de braços abertos, aguardando todo aquele que aceita Ele, que aceita a mensagem da cruz, que aceita o sacrifício que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Você que está nos ouvindo, você pode fazer um concerto com Ele. Pode, a partir desse momento que você está ouvindo esta mensagem, aceita Jesus, aceita o sacrifício da cruz. Porque para aqueles que perecem, a mensagem da cruz é loucura, mas para o salvo é poder de Deus. Paulo escreve também no capítulo 1 de Romanos, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para todo aquele que crê. Então, se você crê no Evangelho, crê na mensagem da cruz, você pode ser salvo essa noite ainda. Dobra o seu joelho onde você estiver. Estaremos orando agora neste momento, para todos, orando para todos os irmãos que vão participar da ceia amanhã também. E eu deixo uma recomendação: não tome a ceia do Senhor indignamente. Eu quero ler para os irmãos acompanhar na sua casa o texto concernente à ceia, que é o capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão, beber desse cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muito entre vós, muitos fracos e doentes, e muito que dormem. Então, nesse momento, eu quero que os irmãos façam uma reflexão desse texto, e ver como que está a sua condição. Se tiver de reconciliar com alguém, reconcilie, peça perdão e participe da ceia. Se tiver alguma coisa que você cometeu que precisa de um conselho, nós estamos à disposição para te aconselhar. Mas não toque no pão e no cálice do Senhor Jesus indignamente, porque se fazermos isso, nós vamos ser culpados da morte de Jesus Cristo. Então tome consciência disso e amanhã você participe da ceia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu oro, Senhor, por toda a tua igreja, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, e aqueles que não estão conectados também, que não estão ouvindo, mas que o Senhor possa abençoá-los, preparar cada um, Senhor, para participar da ceia no dia de amanhã. Senhor, perdoa os pecados, Senhor, purifica os corações, dê força para o seu povo, Senhor Jesus. Não deixa ninguém parar no meio do caminho, mas ajuda a tua igreja a triunfar livremente. Eu sei, Jesus querido, que brevemente o Senhor virá buscar o seu povo, e a sua igreja tem que estar preparada. O Senhor abençoa de uma forma gloriosa. Senhor, se tiver alguém aceitando o Senhor como Salvador, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. Se tiver alguém enfraquecido, fortalece agora. Se tiver alguém desanimado, dê ânimo, Senhor, neste momento. Fortalece o seu povo e dê graça para que a tua igreja possa, Pai Celestial, estar firme até o dia da sua volta. Senhor, abençoa a todos, cura aqueles que estão enfermos, Senhor, liberta, Senhor, nesse momento. Eu peço a Ti, Jesus querido, cobre a tua igreja com teu sangue, todas as nossas famílias. Não deixa ninguém, Senhor, ser infectado, Senhor, com esse vírus que está rolando por aí. Senhor, tenha misericórdia, cobre com teu sangue o teu povo. É o que nós pedimos e rogamos essas bênçãos no teu nome, Jesus. Amém.